A paz seja com todos nesta noite, glória a Deus. Mais um momento da palavra e que Jesus te abençoe. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em 1 Crônicas, capítulo 13. Nós vamos estar falando de Davi, homem segundo o coração de Deus, mas a palavra foi deixada falando sobre ele e trazendo ensinamentos ao nosso coração. Então, aqui fala de quando Davi foi buscar a arca que tinha deixado. Há muito tempo tinha sido deixado na época de Saul, ninguém buscava, ninguém levava a sério aquele compromisso que tinha antes com a arca, algo muito importante que representava o poder de Deus, o próprio Deus. Então, aqui Davi, ele vai pegar a arca, nós vamos estar meditando e nós vamos aprender, trazer à nossa memória o amor de Deus, como precisamos da dependência dele em tudo que vamos fazer, e essa palavra ela vem para nos ensinar. Diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vê isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então, nos dias de Saul, a arca de Deus foi deixada. Ninguém o buscava. E aqui Davi toma essa decisão, ele convida muitos ali, né, os conselheiros, os capitães, como a palavra de Deus diz, e toma essa decisão de buscar a arca do Senhor, que tinha sido deixada há muito tempo. E aí nós vamos no versículo 8, que diz assim, versículo 7, E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiava o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força em cânticos, com harpas e com aludes, e com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter
estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. É necessário que leia um pouco, para a gente trazer a memória desta palavra. Vejamos que Davi tomou a decisão e ele ia fazendo tudo ali com muita alegria. Todos adorando a Deus, Davi naquela alegria porque estava levando a arca. Mas algo acontece. A palavra de Deus diz, que e chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Aqui nesse ponto, traz uma mensagem. Muitas vezes algo está acontecendo e ali tem algo que Deus quer mostrar. Alguma coisa tem que ser na direção de Deus. Aqui quando tudo ia ali, de repente acontece algo e como a palavra de Deus diz, que o Uzá, ele colocou a mão. E essa palavra, ela traz ao nosso coração, Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Muitas vezes nós achamos que é do nosso jeito. E não é. Deus está vendo, Deus está cuidando, Deus tem um propósito e tem uma direção. Aqui Davi, simplesmente ele sendo homem de Deus, ele teve esse desejo no seu coração. Mas vejamos que ele foi atrás de muitos ali para buscar a arca do Senhor. E ele não teve assim, aqui eu vejo assim, que ele não foi diretamente no Senhor. E receber de Deus todas as direções que seria para ele fazer aquela missão de pegar a arca do Senhor. Então ele vai, convida os seus conselheiros, todos ali, e ele ia fazendo do seu jeito. E o que eu aprendo com esta palavra, amados? Muitas vezes nós queremos fazer algo, nós vamos agindo, e não pedimos primeiro uma direção certa de Deus, não pedimos a maneira que o Senhor quer, nós simplesmente vamos fazendo. E aqui
Chega nesse ponto aqui, Deus para aquele homem ali quando ele toca na arca do Senhor. Ali aquele homem morre. Então, quando Uzá toca ali, ele morre ali mesmo, a palavra de Deus diz. E o que diz no versículo 10? Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. As coisas do Senhor, nós precisamos ter muito zelo. Pedir primeiramente a direção. Seja na obra de Deus, a nossa caminhada aqui na terra. Aqui Deus agiu dessa forma, porque ali ele queria mostrar que não era daquela forma, que a arca do Senhor era para ser levada, porque tinha uma ordenança, desde lá de Moisés. Havia um preparo, havia algo assim para ser da maneira conforme estava escrito. E Davi se apressou, ele foi fazer do jeito dele. E aqui aconteceu, diz que a ira do Senhor, né, quando aquele homem toca ali na arca, então a ira do Senhor se acendeu. Então eu vejo assim um cuidado a tudo aquilo, as ordenanças do Senhor. Davi, quando ele vê o que aconteceu, olha o que ele diz. Ele entristeceu o seu coração, porque ele viu que algo estava errado. Então essa palavra ela nos mostra que nós precisamos também ter esse cuidado em parar, ver o que está acontecendo, o porquê, qual a maneira que o Senhor quer. Diz no versículo 11, e Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Quer dizer, aquele lugar ali ficou marcado com aquela ação ali de Deus. Então, Davi, ele entristeceu o seu coração, porque ele reconheceu que ele tinha feito algo que não era para ser feito daquela forma. No versículo 12, quando diz assim, e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Davi, diante da morte ali, daquele homem, ele parou e ele temeu, ele falou, como? Como é para ser feito? Então, esse ponto desta palavra, ela ensina ao nosso coração. Muitas vezes nós vamos indo, fazendo algo, e muitas vezes estamos vendo que aquilo ali não está prosperando, que não é daquela forma, que algo está dando errado. Então aqui, assim como Davi ali parou
e perguntou como deveria ser feito para ele levar a arca. Ele não continuou. Então essa palavra ela ensina ao nosso coração. Ele não continuou. Simplesmente ele parou. Falou, não é dessa forma. O Senhor não está se agradando. Olha o que aconteceu. Ele parou. Parou ali porque ele temia Deus. Então, eu vejo aqui dependência. Quando ele fala, e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Ele não prosseguiu, amados. Então, essa palavra ela nos ensina. Algo está errado. Vamos falar com Deus. Aqui a arca representava ali o poder, o próprio Deus. Aquela dedicação toda. Mas você veja que não era ainda daquela forma. Então Davi para. Ele não continua. E aí a palavra de Deus diz que a arca do Senhor foi levada lá para a casa de Obed-edom e ficou lá 3 meses. E lá houve uma adoração, houve uma busca. Ali diz que aquela família foi abençoada, prosperou, porque Deus estava com eles. Eles buscaram ali. E Davi não desistiu, mesmo que aconteceu aquela morte, né? O Senhor ali tirou houve aquela morte ali. Davi tão somente parou, disse, olha, não é dessa forma. E a arca de Deus fica com aquela família. E ali foi bem recebida. A palavra de Deus diz que eles foram abençoados. Foram abençoados em tudo. Olha como diz. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Quer dizer que ali a bondade, a graça, o poder de Deus abundou sobre aquela família. As bênçãos do Senhor ali estava. Interessante, Davi não desistiu. Davi, ele foi aprender. Nós vamos ver mais aqui no versículo 15. Então, veja, Davi estava levando, não era daquela forma, que era para levar a arca do Senhor. O Senhor parou ali. Aconteceu algo. Davi pede para Deus como deveria levar a arca. Ele não continuou. Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos também prestar atenção na nossa caminhada. Prestar atenção, às vezes estamos fazendo algo, o Senhor não está se agradando. Vamos falar com Deus. Davi aqui, ele foi obediente. Ele parou.
com toda aquela alegria que ele ia. Você pode ler todo esse contexto. Ia com muita alegria, tudo ali, mas não era daquela forma que o Senhor queria. Então aqui no capítulo 15, versículo 1 diz assim: fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi juntou a todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Glória a Deus. Que alegria, né? Os levitas. O que é adoração? Então aqui, Davi, naquele momento, ele parou, ele deixou a arca, foi pedir a direção certa, aprender como era para ser feito, como o Senhor queria. Então, houve um preparo. E essa arca, amados, vamos trazer para nós. É a nossa vida com Deus, o próprio Deus. Então, aqui, depois, veja que ficou 3 meses lá, quando Davi fica sabendo, e ele tinha no seu coração também, porque ele foi aprender, foi buscar a maneira certa para pegar a arca do Senhor. Você pode ver na palavra de Deus. Tinha toda uma direção, todo um preparo. Não. Então, o que eu vejo? As coisas de Deus tem que haver um preparo. Tem que ser da forma que o Senhor quer, não do nosso jeito. Eu vejo assim obediência, porque Davi, ele obedeceu quando tudo aconteceu, ele para, obedece, vai aprender. Então isso ensina a cada um de nós como andar com o Senhor. É da maneira, é na direção de Deus, para que possamos ser abençoados. E aqui essa palavra, ela vem falando, você veja que, olha, fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou, houve um preparo, um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E aqui eu vejo a importância que é a adoração. Adorarem, os levitas ali adorarem eternamente. Então, um preparo. Davi voltou para pegar a arca novamente, mas não foi de qualquer jeito, da mesma forma. Houve todo um preparo.
uma busca, uma aprendizagem. E assim, a cada dia o Senhor quer nos ensinar algo. Muitas vezes algo está acontecendo e nós não paramos para dizer: Senhor, me ajude. Como eu devo fazer? Como eu devo estar, meu Deus, caminhando contigo? Senhor, eu preciso aprender. Eu vejo essa palavra, ela ensina muito ao nosso coração. A busca de aprender, obedecer à voz do Senhor, os mandamentos, porque aqui tinha uma direção para poder levar a arca do Senhor, já que nos dias de Saul tinha sido deixado, ninguém buscava. Mas Davi não. Quando ele começa a reinar, ele vai buscar essa parte tão importante. E ele vai do seu jeito, mas o Senhor para ele e mostra que não era daquela forma. E ele aprende, ele volta a todo um preparo, um amor. Aqui você vê quando diz assim: então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Então ali tudo havia uma ordem que era para ser cumprida. E Davi obedecendo. Então, essa palavra nos ensina amor, fazer as coisas não do nosso jeito, mas da maneira que o Senhor quer, e vamos aprender em nome de Jesus. A arca, você pode trazer a nossa vida espiritual com Deus. Tudo que formos fazer, vamos falar primeiro com Deus. E depois, mais priorizar o Senhor, pedir a direção certa, e Ele está pronto a nos ajudar. Amém? É interessante. E indo mais aqui no versículo 13, diz assim: pois que, portanto, primeiro vos assim o não fizestes. O Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Olha aqui o que Davi disse. Que a primeira vez não tinha buscado a ordenança do Senhor. Isso é reconhecer, amados, quando erramos. Aqui eu acho interessante quando Davi fala dessa forma. Pois que, portanto, primeiro vos assim não fizeste. O Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Quer dizer, o Senhor, aconteceu tudo aquilo, porque não buscaram primeiro o Senhor. E aqui, Davi reconhece e fala ali, todos ali. No versículo 14, quando diz assim: santificaram-se, pois, os sacerdotes, olha isso aqui, e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Houve um preparo, amados. Sabe o que essa palavra nos ensina? A nossa caminhada com Deus.
Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, em oração, pedindo a direção do Senhor. Aqui fala, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, quer dizer, aquele povo ali não foi de qualquer jeito. O que essa palavra ensina para nós? Nós não podemos buscar o Senhor, fazer as coisas de qualquer jeito. Quando a palavra do Senhor está nos ensinando, nós precisamos aprender e fazer as coisas certas, da maneira que o Senhor quer. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros como Moisés. Olha onde Davi foi buscar, aprender, desde lá de Moisés. Você veja que a arca tinha sido levada num carro de bois. Ali é tanto que quando diz que estava pendendo, o Uzá foi colocar a mão. Não era assim. Então Davi, ele foi aprender. Quando ele recebeu aquela lição ali, quando o Senhor parou eles lá, ele foi aprender. Então, o que essa palavra nos ensina, amados? Nós precisamos aprender as ordenanças, aquilo que o Senhor tem nos dado, a maneira que é para ser feita, para ser vivida. Aqui, interessante, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Então, veja que não foi daquela primeira forma que Davi ia ali com toda aquela alegria, com louvores, festejando. Não, de repente o Senhor parou tudo ali. Por que o Senhor parou, amados? Para ensinar a Davi a maneira certa. E da mesma forma, o Senhor também, Ele quer isso de nós. Que aprenda, cada um de nós, alguma coisa não está encaixando, não está certo. Deus tem nos parado para aprender, para que haja busca, santificação. Ali aqueles sacerdotes, os levitas, eles foram se preparar. Havia um preparo, não podia de qualquer jeito. Davi já tinha preparado o lugar certo para colocar a arca do Senhor. E então ele foi, depois que tudo aquilo aconteceu, ele foi aprender, voltar lá atrás, a maneira que o Senhor tinha ensinado para Moisés. E ele aprendeu, e ele faz tudo novo, tudo de novo, da maneira certa. Isso que alegra o coração, isso que fala ao nosso coração o quanto é importante aprender com Deus. E diz mais: e disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores com instrumentos, músicos com harpas e símbolos, para que se fizessem
ouvir levantando a voz com alegria. Então ali era a maneira certa. Davi aprendeu, ele não desistiu. Ele poderia dizer, está lá na casa de Obed, está tudo bem lá, talvez ficasse com medo. Não, ele foi aprendeu tudo, passou para todos ali que fazia parte daquela busca. E ali ele ensinou para os outros a maneira certa que o Senhor queria. E ele fez. Então, palavra como essa alegra o nosso coração, porque nos ensina a bondade do Senhor, o amor de Deus, né? E só para finalizar, indo ainda aqui no versículo 8, nós estamos no capítulo 16, versículo 8, só para a gente finalizar, a alegria de Davi, a gratidão, que nos ensina muito. Continuando aí, 1 Crônicas 16, 8, olha o que Davi diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos e os seus feitos. Essa era a adoração de Davi. O que ele passava ali para aquele povo, o que ele ensinava. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no Senhor. Amados, aqui Davi ele vem ali naquela alegria, porque tudo Deus ali ele já tinha aprendido de Deus, e aqui era só gratidão. E eu vejo o quanto é importante quando aprendemos o que o Senhor está falando conosco, quando Ele abre o nosso entendimento, mesmo que erramos, mas o Senhor vem e fala, não, meu filho, minha filha, é dessa forma. E nós começamos a fazer. E aqui Davi vem glorificando a Deus. Cantai-lhe, salmodiai atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Davi ali, o que ele trazia? Alegria para todo aquele povo que seguia, que andava com o Senhor. Ele trazia aquela gratidão, aquele amor, e isso contagiava todos ali. E ele incentivava todos a adorar o Senhor. Gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que o buscam o Senhor. Olha o que ele dizia. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Quantas e quantas vezes essa palavra já veio ao nosso coração? Para buscar o Senhor, não só em vez de quando, mas continuamente. Todos os dias, priorizar o Senhor. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Tudo isso Davi ali ele ensinava, que aquele povo buscasse o Senhor, que trouxesse à memória tudo aquilo que o Senhor já tinha feito. E é isso que a palavra nos ensina, traz ao nosso coração alegria. Não toqueis os meus ungidos, aqui no versículo 22 eu estou meditando. Não toqueis
os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai dia em dia a sua salvação. Amo isso aqui. Cantai entre as nações, contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Davi ali ensinava aquele povo a contar o que o Senhor fez, como o Senhor agia. Ele ensinava. E também o Senhor nos ensina que nós precisamos falar do seu amor para aqueles que precisam. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. E mais tremendo é do que todos os deuses. Quer dizer, nada é maior do que o nosso Deus. Porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Isso que é grandioso. Você mostrar, você falar que não há Deus maior, que nada é maior do que o nosso Deus, que Ele tem o controle de tudo. Davi ensinava isso. E a palavra do Senhor traz ao nosso coração. E é essa forma que nós precisamos crer. Não importa o que está acontecendo, Deus está no controle de tudo. Todo o poder é dele. No versículo 27, 26, porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Tudo é vaidade, tudo passa, mas o Senhor é o Deus dos céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. É isso que nós precisamos pedir para Deus. Às vezes vem o desânimo, vem a tristeza, as aflições, o mundo do jeito que está, mas para onde que eu vou olhar? Para Jesus, porque Ele é tudo isso aqui. Majestade, esplendor, adiante dele, força e alegria no seu lugar. Ele tem tudo isso para nos ajudar, mas nós precisamos olhar para Ele, crer que Ele tem esse poder. Aí vem novamente, dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. É isso aqui que nós precisamos, abrir a nossa boca e dar glória ao nosso Deus, todos os dias, não importa o que está acontecendo, oração, busca, adoração e dar glória a Deus. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos adorar o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Vamos preparar. Veja que essa palavra houve um preparo ali para Davi levar a arca. Não foi do jeito de Davi, houve um preparo, porque Deus nos ensina também. Nós precisamos preparar a nossa mente, o nosso coração, a nossa adoração, o nosso louvor e buscar o Senhor enquanto é tempo e adorar e falar da sua grandeza. Jesus te ama e por esta razão o Senhor fala dessa forma aos nossos corações e só temos a aprender. Não importa o que nos fez parar, o motivo. Importa correr para Deus, falar com Ele e Ele vai nos dar a direção certa. Assim como Ele deu ali para Davi. Ele é o nosso Deus que nos ama. O mesmo Deus de Davi
É o mesmo Deus que nos dá esta palavra nesta noite. Que Jesus te abençoe. Que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. E até o próximo culto.